E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui praticamente do aplicativo mais útil para caso você tenha um celular da Samsung que tenha uma tela aí de pelo menos 120 Hz. Bom, a maioria de vocês sabe, ou não sei se vocês nunca olharam aí nas suas opções de configurações, mas se o seu aparelho tem uma tela de 120 Hz, você muito provavelmente está utilizando a suavidade do movimento no modo adaptável, que de vez em quando ele vai aplicar aí o patch de 120 Hz, né, para você ver alguns conteúdos, porém outros como alguns jogos e aplicativos que vocês forem jogar, não vão estar aí utilizando os 120 Hz, vão utilizar geralmente uma frequência menor. Isso acontece bem frequentemente aqui no meu Galaxy S23, quando eu vou utilizar o COD Warzone, ele trava a frequência em apenas 60 Hz e a gente não consegue passar disso. Ou por exemplo, um jogo como o nosso querido Fortnite, que também trava apenas em 60 Hz e mesmo com os 90 FPS ativado, ele não pega mais que isso. E basicamente esse aplicativo do Galaxy Max Hertz vai fazer isso e muito mais. Além dele também controlar aí a taxa de atualização da sua tela, você também vai poder utilizar ele para reduzir a resolução. E isso ajuda a economizar uma bateria desgracenta de boa aqui dentro de todos os celulares. Inclusive foi um dos principais fatores aqui que eu utilizei no meu Galaxy S23 para economizar a bateria dele, que já não é muito boa assim, mas utilizando aqui o modo de tela HD, a gente consegue reduzir a carga da nossa GPU para a gente conseguir utilizar ele por muito mais tempo. Bom, vocês podem ver aqui que eu já tenho uma pasta completa. Essa pasta eu vou estar deixando zipada aqui na descrição, basta você extrair aí para sua raiz de armazenamento e aqui a gente vai ter os seguintes arquivos, tanto aqui os nossos códigos para a gente poder fazer utilizando o LADB, o nosso Galaxy Max Hertz APK e aqui também o nosso querido LADB. O problema, rapaziada, do Galaxy Max Hertz é que nas novas atualizações aqui da nossa Samsung, ela bloqueou a instalação dele. Então toda vez que você clicar para instalar, ele vai falar aqui que é um app de risco, mesmo que você clicar para instalar, ele vai mostrar aqui que não é compatível com o dispositivo. E basicamente o que a gente vai ter que fazer? Copiar esse APKzinho aqui diretamente para nossa aba da nossa memória interna. Então deixa ele aqui dentro da onde tem todas as suas pastas, né? Como vocês podem ver, tá aqui na minha raiz do armazenamento interno. E agora a gente vai clicar aqui para instalar o LADB. Enquanto a gente instala, a gente vai aguardar um pouquinho. E depois que a gente instalar, a gente vem aqui para esse códigos galaxymaxhertz.txt e aqui você abre com o seu zarchiver test editor, ok? E aqui a gente vai ter esse primeiro código, rapaziada, que é só para a gente poder instalar o Galaxy Max Hertz dentro desse Samsung. Então a gente vai simplesmente copiar ele aqui e no caso a gente vai selecionar todo ele aqui para a gente poder copiar. E depois dele todo selecionado, basta você clicar aqui em copiar que ele já vai ser copiado para a área de transferência. Agora eu acho que vem a parte mais difícil de todo o nosso tutorial. Basicamente é configurar o LADB. O LADB nem sempre é uma das melhores situações, rapaziada, porque ele demora um pouquinho para conectar direito. Mas primeiramente a gente tem que vir aqui dentro das nossas configurações e descer aqui até o sobre o telefone. E dentro aqui de sobre o telefone, você vai clicar aqui em informações de software. E dentro dessas informações de software, você vai clicar várias vezes aqui em número da compilação até aparecer a sua senha, você digita e aí ele vai liberar as opções do desenvolvedor. Nessas opções do desenvolvedor, você vai simplesmente deslizar isso daqui até embaixo e vai ligar a sua depuração USB e você também vai ligar essa opção de depuração por Wi-Fi. E aqui com essas duas opções ativas, lembre-se, mantenham essa janela aqui aberta em segundo plano, vem aqui agora para o seu LADB e aqui dentro do seu LADB, rapaziada, você vai ter esse Pairing Information. Basicamente você vai pegar a porta e o Pairing Code daquela depuração USB. Então para a gente fazer isso de um jeito mais simples, você clica aqui no seu botão de opções ou arrasta a sua janela aí para cima, vem aqui no LADB e você segura aqui em cima dele e aqui no caso a gente vai ter esse estilinho de tela, né? Mas é só você colocar aqui na tela dupla aqui para a gente poder utilizar ele na parte de cima e na parte de baixo a gente vai utilizar o aplicativo de configurações aberto nas opções do desenvolvedor. Agora basta você clicar aqui na sua depuração por Wi-Fi e aqui na depuração Wi-Fi, rapaziada, você vai ter a parte aqui embaixo onde vai estar o parear o dispositivo com código de pareamento. Infelizmente eu vou ter que borrar, né, rapaziada, porque mostra algumas informações de IP, mas é muito simples, é só você literalmente clicar nessa telinha, ele já vai te dar ali o código de pareamento e o endereço IP e a porta. Eu vi muita gente errando nesse passo, né, de endereço IP e porta. Basicamente você só tem que colocar os últimos 5 números do endereço de IP e porta, ok, rapaziada? Depois dos dois pontinhos, aquilo lá é a sua porta, você só tem que colocar isso aqui na parte de cima do Pairing Information, e aí depois na parte onde está escrito Pairing Code,
você só coloca aquele código que você viu dentro da depuração Wi-Fi. E aí depois que você colocou esses dois códigos, basta você clicar aqui agora em Pair e aguardar o seu dispositivo fazer a conexão. Como eu falei para vocês, é uma conexão chata, às vezes não funciona, às vezes funciona muito bem. E bom, a gente tem que esperar aqui a boa vontade do LDB funcionar. Quando ele finalmente conectar, rapaziada, vai aparecer aqui aquela notificaçãozinha da depuração Wi-Fi foi feita com sucesso e ele já vai abrir aqui o seu Shell Command. E tudo que você tem que fazer agora é só você colar aquele texto que a gente copiou. Então a gente clica aqui em colar e aí a gente clica aqui agora em enviar. Daí ele vai enviar o comando aqui para a gente poder instalar o Galaxy Max Hertz. Basta você clicar aqui agora em instalar assim mesmo e falar, rapaziada, o seu Galaxy Max Hertz vai ser instalado com sucesso. Vai aparecer assim, Performance Streaming Install, e aí depois disso ele vai aparecer Success. E aí, aqui na nossa aba de aplicativos, a gente já vai poder ver o Galaxy Max Hertz diretamente liberado aqui. E agora, rapaziada, você pode clicar para entrar dentro dele. Porém, toda vez que você abrir ele pela primeira vez, você vai ver, né, rapaziada, a maioria das configurações dele estão desativadas. E o que a gente tem que fazer para a gente poder ativar isso? Basicamente, a gente vai de novo aqui no nosso ZHardware, dentro da pasta que a gente extraiu, vem aqui no código Galaxy Max Hertz novamente. E agora a gente vai pegar esse segundo código aqui do ADB para a gente poder colar lá no nosso querido LADB, rapaziada. Então a gente vai simplesmente copiar tudo o segundo código inteiro, volta aqui no seu LADB, e eu espero que ele não tenha morrido igual o meu, né? Vocês podem ver aqui que o meu tá aparecendo Shell is Dead. Então o que a gente vai ter que fazer quando isso acontece? Simplesmente fechar o aplicativo em segundo plano. Aí a gente aguarda ele se conectar mais uma vez dentro da depuração Wi-Fi, que, como eu falei para vocês, demora um pouquinho para acontecer. E aí quando acontecer, finalmente, você pode simplesmente colar o seu novo comando. E aí é só você clicar em enviar e prontinho, rapaziada, ele já vai dar aqui os direitos de comando para o nosso Galaxy Max Hertz funcionar. E aí, toda vez agora que você abrir o seu Galaxy Max Hertz, voilá, as suas opções estão totalmente disponibilizadas. E uma coisa que eu recomendo muito você fazer é alterar a sua resolução de tela logo de cara, rapaziada. Alguns textos e outras coisas podem ficar com uma resolução um pouco pior, justamente porque a gente abaixou a resolução para 720p e tirou daqueles 1080p gloriosos que tem no S23 ou em outros celulares da Samsung. Mas você pode utilizar aqui a resolução de HD+, para caso você queira economizar um pouquinho mais da sua bateria. E é justamente isso que eu vou fazer e eu vou utilizar. Aí aqui a gente também tem um atalho para suas configurações rápidas, que você pode ativar ele aqui e, bom, vai aparecer já aqui diretamente um botãozinho para você poder trocar de resolução muito fácil. Então, por exemplo, a gente está aqui utilizando agora HD, basta a gente clicar uma vez, ele já vai automaticamente nos levar para essa tela, clica aqui no modo Full HD e clica aqui no modo Apply. Ou então você pode voltar aqui, clicar mais uma vez e ele vai voltar aqui novamente para você poder clicar e modificar para o modo HD+. Além disso, aqui a gente também tem as configurações de modo de taxa de atualização. Você pode deixar aqui no seu modo padrão, que ele vai setar a sua taxa de atualização diretamente para 60 Hz. Você pode deixar no modo adaptativo, aonde você vai ter aqui uma taxa que você pode simplesmente modificar. Então, por exemplo, eu quero deixar a todo momento aqui o meu entre 24 Hz a 120 Hz, né, para poder economizar uma bateria mesmo nesse modo adaptativo. A gente pode deixar essa configuração ativa. Além disso, você também tem como editar o modo de economia de energia. Caso você ative aqui o seu modo de economia de energia, a gente pode deixar aqui, por exemplo, em 60 Hz e 24 Hz, para toda vez que você ativar aqui o seu modo de economia de energia do seu Samsung, ele já automaticamente setar para 60 Hz. E aqui também o modo de bateria fraca, aonde você pode diminuir ainda mais, né? Porque a taxa de atualização, pelo menos aqui do Galaxy S23, é uma taxa bem variável. Então você pode aplicar aí uma taxa de 48, 30 Hz, igual eu estou aplicando aqui. Outra coisa também é que esse modo adaptativo também tem aqui um modo de atalho das configurações rápidas, ou seja, você vai ter aqui um modo adaptativo para você toda vez clicar e poder estar gerenciando essa configuração. Além disso, é claro, a gente também vai ter o modo de configuração alta para você aí que quiser configurar e deixar sempre aqui no seu 120 Hz, você também pode fazer essa configuração. E inclusive, ainda no modo adaptativo, você pode ligar uma configuração por aplicativo, ou seja, para jogos que demandem aí os 120 Hz, como por exemplo Fortnite, o próprio COD Warzone Mobile, você pode aplicar aqui a configuração de adaptativo em 120 Hz, ou para aqueles jogos ou aplicativos que você usa, como por exemplo o próprio Instagram aqui, a gente pode configurar aqui a taxa de atualização fixada e a gente pode colocar, por exemplo, em 60 Hz, ou se você quiser economizar uma bateria, em 30 Hz. E aí toda vez que você abrir o seu Instagram, ele vai estar fixado em apenas 30 Hz para você conseguir ver os seus conteúdos e não gastar tanta bateria. Inclusive, é uma coisa que eu vou fazer aqui pro próprio COD Warzone, para a gente poder colocar numa taxa fixada
fixada de 120 Hz para ele nunca setar uma configuração diferente pra gente. Além disso, você também tem aqui um monitor de taxa de atualização para você poder ligar isso daqui e toda vez ficar aqui um mostradorzinho, né, que como vocês podem ver, fica esse mostradorzinho nessa parte de cima, mostrando quantos hertz que estão atualizando a sua tela. Então toda vez aqui, por exemplo, que a gente tocar na nossa tela, ele vai aplicar ali os 120 Hz, né, justamente como a gente setou, e aí como é uma taxa de tela adaptativa, toda vez que a gente parar de mexer aqui dentro do nosso sistema, ele vai reduzir ali novamente. Então vocês puderam ver, reduziu para 60 e agora que a gente não está mexendo em nada, ele reduziu a taxa para 24 Hz. E aí é só a gente tocar novamente na nossa tela que ele volta a pegar os 120 Hz. Fora que também tem algumas outras configurações, como por exemplo, ligar aqui no modo 12 Mode, configuração de taxa de atualização da tela de AOD, que dá para você aplicar aqui em 24 Hz ou então até em 10 Hz, para você economizar mais bateria no Always On Display. Enfim, diversas outras configurações aqui que você pode estar aplicando e deixando o seu celular completamente personalizado. Eu, por exemplo, como eu quero economizar uma boa bateria, eu posso deixar aqui no modo padrão e deixar aqui uma configuração por aplicativo, ou então editar dentro do modo adaptativo. E aí, como eu não quero toda hora 120 Hz, eu posso simplesmente selecionar aqui os nossos 60 Hz, deixar aqui ele entre 24 a 60 Hz aqui para a maioria dos nossos celulares, e aí quando a gente entrar, por exemplo, em um COD Warzone da vida, ele já vai automaticamente aplicar a nossa taxa de 120 Hz. E outra coisa também, que esse Galaxy Max Hertz ajuda, quando a gente está no modo HD+, a nossa GPU tem que renderizar, claro, em 720p. E isso, rapaziada, quando você está em jogos, como por exemplo um Grid Autosport, um Carax Street, que pesam bastante para sua GPU e você está utilizando no modo 1080p, você vai poder ver uma diferença clara de FPS quando você altera isso daqui diretamente para o modo HD+, e aí os seus jogos vão renderizar numa resolução muito menor e com isso você vai conseguir mais FPS. Então, por exemplo, o próprio Carax Street, que é extremamente pesado no quesito de GPU, você pode utilizar esse modo do HD+, para você reduzir a nossa resolução e com isso você conseguir jogar o seu jogo sem muitos stutters ou travadinhas por conta da GPU. E como eu falei para vocês, a taxa de atualização aqui aplicada, personalizada, né, de 30 Hz aqui do nosso querido aplicativo do Instagram, 30 Hz vai ficar um pouquinho feio de você conseguir ter uma fluidez, rapaziada, mas economiza bateria pra caramba, porque ele não fica atualizando toda hora assim, e é muito bom aqui para um celular que, tipo, você tá querendo uma bateria maior e não consegue uma bateria boa, você pode aplicar esses 30 Hz aqui e ter uma boa duração de bateria junto aqui com a sua usabilidade. No geral, rapaziada, esse daqui foi como você vai utilizar o Galaxy Max Hertz dentro do seu celular. Ele funciona muito bem aqui para celulares Samsung. Ele é focado, é claro, nos celulares Galaxy S23, S24, S22, se eu não me engano, também tem essa taxa de atualização adaptativa. E é muito bom de você poder utilizar para você aplicar 120 ou 90 Hz em jogos que não funcionavam, como por exemplo o próprio Fortnite. No geral, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do melhor aplicativo que você pode utilizar no seu Galaxy. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.